Amém. Irmãos, hoje eu escolhi uma mãe muito diferente para falar hoje. Uma mãe que eu tenho tropeçado nela várias vezes na Bíblia. E Deus tem me levado a pensar um pouquinho sobre ela. E já desde o ano passado eu queria pregar sobre ela. Mas de fato não consegui. Até comentei com o pastor Alexandre sexta, que nós fomos tomar vacina. Eu disse, pastor, eu fiquei a manhã toda tentando arrancar alguma coisa e não saiu nada do texto, só ficou o texto. Mas essa mãe, eu não consegui na minha pesquisa achar alguém que tenha tomado-a como exemplo de mãe. Então, por isso a dificuldade maior. Mas eu escolhi essa mãe por várias razões. Primeiro porque ela está na palavra de Deus. E eu sou daquele que crê que não há nenhuma palavra nas Escrituras Sagradas desperdiçada. Todas as palavras que estão aqui, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, têm um porquê de estar aqui. Então, de vez em quando, eu caço essas palavras, não só para pregar, mas para o meu crescimento pessoal, e às vezes eu consigo trazer para vocês, compartilhar com vocês, parte disso que Deus tem me dado. Mas eu quero levantar algumas questões antes de falar dessa mãe. E quando eu levantar algumas dessas questões, os irmãos vão começar a entender qual é a mãe. Eu até pensei em comprar uma orquídea bonita e oferecer de presente para qualquer pessoa que descobrisse sobre qual a mãe eu iria pregar hoje. Mas depois eu achei que eu teria que dar isso para Simone, porque dificilmente alguém iria descobrir. A primeira pergunta que eu quero fazer, irmãos, será que nós realmente acreditamos na graça restauradora de Deus? Será que isto não é apenas um postulado da nossa teologia reformada? Será que de fato, no fundo do nosso coração, aquilo que o pastor Alexandre começou o culto a dizer dessa visitação e levou até a confissão, que o Lelo falou aqui várias vezes sobre a cruz de Cristo, será que isso é a praxis da nossa vida em direção ao outro? Será que eu acredito de fato que Deus pode trabalhar alguém que tenha um passado sórdido e se tornarem o exemplo de fé? Será que eu acredito nisso de verdade? Será que o hino que nós cantamos na grata memória, será que esse hino de fato, ele representa aquilo que é a praxis da minha vida? Quando oprimido por um mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso, tua voz tão terna, que me clamava, que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro me agasalhaste.
Será que nós, de fato, na praxis, será que a gente consegue abraçar, conseguimos entender que alguém teve um passado sórdido, mas que essa pessoa, ao ser tocada pelo Senhor, foi transformada e serve como exemplo de um caminhante de fé? Se Deus esquece os nossos pecados, por que nós não fazemos o mesmo, irmãos, com relação aos outros? Por que que às vezes alguém é estigmatizado por algo que ela fez e nós só a conhecemos pelo seu pecado? Apesar de termos evidências nas Sagradas Escrituras e na vida dessas pessoas, que elas foram tocadas pela graça de Deus e foram restauradas. Mas nós não conseguimos colocar o nome delas nos nossos filhos. Nós não conseguimos nem falar delas, elas somem da história, a gente não prega sobre elas. Nós não as tomamos como exemplos para seguirmos. Nós somos prontos, todos nós, e somos capazes de conceder a Davi o perdão e a restauração. Mas nós não somos capazes de fazer a mesma coisa com Batseba. Batseba permanece estigmatizada em nossa consciência como uma adúltera. Você não vê nenhuma menina chamando Batseba. Você não ouve pregação nenhuma sobre ela. Então, irmãos, hoje eu pretendo pensar com os irmãos sobre ela. Eu queria contar o resto da história de Batseba para os irmãos. Eu queria trazer ao coração dos irmãos o pano de fundo, background de Batseba. Trazer a história que está por trás dessa mulher. Trazer o chão, o lar que ela caminhou, o pai dela, o avô dela, o seu marido, os seus filhos. A proposta da vida dela enquanto caminhante de fé. Eu quero pular os detalhes sórdidos do seu adultério. Eu quero concentrar-me nos fatores da sua vida que falam sobre ela e mostram-nos a realidade de que de fato essa mulher é uma mulher temente a Deus com um esqueleto em seu armário. Como a maioria de nós que aqui estamos nessa noite. Eu tenho os meus esqueletos no meu armário. E vocês têm também. Tenho certeza disso. Não sei o tamanho, não sei que idade ele tem, mas tem lá. Porque todos nós temos. E eu não sei, irmãos, por uma estranha razão, nós ignoramos o fato de que Batseba é uma mulher temente a Deus. E só lembramos do esqueleto. Nós esquecemos que há uma história. Ela não é simplesmente a adúltera. Teve uma história, ela teve família. Ela chorou, ela arrependeu-se, ela sofreu as consequências do seu pecado. Mas eu quero, irmãos, começar com o pano de fundo familiar, com a sua herança familiar. E eu quero ler, irmãos, com os irmãos, 2 Samuel 11:3.
para saber apenas o nome do pai de Batseba. Batseba, filha de Eliã, que também é chamado de Amiel, em 1 Crônicas 3:5. Ambos os nomes significam essencialmente a mesma coisa. Deus é o meu parente. Que nós poderíamos facilmente traduzir numa linguagem mais fácil de ser entendida. Eu sou parte da família de Deus. Esse é o significado do pai de Batseba, Eliã. Os nomes bíblicos, e principalmente os nomes hebraicos, muitas vezes foram proféticos e descritivos da própria vida da pessoa que levava o nome. Talvez o nome era dado, às vezes era dado, por indicação divina. Porque aquela pessoa iria representar Deus na vida em uma das facetas das ações de Deus, e o seu nome iria estar carregado da sua missão e da sua finalidade na vida. Jacó, o trapaceiro, não é? Que carregou essa marca até ser transformado em Israel. Davi, o amado. Moisés, aquele que tira, em alusão à retirada do povo de Israel, aquele que foi tirado e aquele que tira. As evidências, irmãos, bíblicas, apontam que Eliã foi um exemplo no Antigo Testamento de um homem temente, verdadeiro filho de Deus. E em 2 Samuel 23, está lá a lista dos valentes de Davi. Os homens que se destacaram em qualidade de vida, em honradez, em virtude, habilidades para a luta. Eles tornaram os seus aliados confiáveis, os seus confidentes. E Eliã era membro desse grupo. No verso 34 de 2 Samuel 23, diz que Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Então, Eliã, filho de Aitofel, era membro do grupo de elite do exército de Israel. Então, era um homem que de fato tinha honradez. Era um homem que tinha sido escolhido para uma missão muito especial à sua nação. Era um homem que estava perto do seu rei. Batseba foi criada nessa família, uma boa família, uma família de boa reputação. Claro que isso não faz dela e nenhum dos nossos filhos santo, ou santa no caso dela. Simplesmente ela fora criada nesse ambiente, e um ambiente que temia o Senhor. E isso faz muita, mas muita diferença na formação de qualquer criança. Por isso que a minha oração é para que Deus dê a Giovana e ao Tiago compreensão do Senhor, para que o Theo cresça num ambiente e que a formatação da sua vida seja de uma família de pais tementes ao Senhor. Porque isso faz diferença. Isso traz realidades para a vida dos nossos filhos. E Batseba recebeu isso na sua casa. Seus pais trouxeram dois importantes fatos em sua vida. Primeiro fato, o homem que os seus pais escolheram para casar com ela. Porque naquela época, o peso maior desta escolha estava sobre o pai e não sobre ela. Ela só assentia na escolha do pai para o rapaz que seria o seu esposo. E quem é que o seu pai escolhe para ser o seu esposo?
Urias. Urias, um homem de caráter, Urias o heteu, e ele era também um jovem que fazia parte da elite do exército de Israel. Então o pai de Batseba começou a olhar para aquele rapaz, começou a ver aquele rapaz de olhos diferentes, e começou a pensar nele para a sua Batseba. E ele escolhe Urias para casar com a sua filha. Urias era um prosélito da fé judaica, porque ele era um heteu. Talvez ele era inspirado pela vida de Davi, o seu chefe, o seu comandante em chefe. Ele tenha se convertido ao judaísmo. E assim poderia servir o exército de Israel. O caráter, a nobreza de Urias havia chamado a atenção do pai de Batseba. E esse caráter foi evidenciado quando Davi pediu para que ele fosse para casa para cobertar o adultério dele. Ele não quis ir para casa, porque os seus colegas estavam ao relento na batalha. Ele diz: não é justo eu ir para casa, dormir com a minha esposa, dormir numa cama quentinha, enquanto os meus amigos estão ao relento. Então Urias demonstrou um caráter muito mais nobre do que o caráter de Davi. E para mim, irmãos, uma das maiores ironias desta história de Davi e Urias é a seguinte: como Davi pôde articular o assassinato de um homem que ele foi o exemplo para que esse homem pudesse vir para o grande Yahvé. Mas mesmo assim, apesar de Davi, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Hoje, irmãos, o que eu quero sugerir a todas as mulheres, principalmente, especificamente às mães, e para todos nós, que nós não temos que ter vivido uma vida perfeita para sermos especiais para Deus. Essa foi a mensagem que eu ouvi durante todo o início dessa liturgia. Eu não preciso de ter vivido uma vida perfeita para ser especial aos olhos de Deus. Não é como começamos que importa, mas como terminamos. O segundo fato que eu quero destacar também com relação à influência dos pais na vida de Batseba é o nome que eles escolheram para ela. Batseba significa filha do juramento, que pode ser, irmãos, referência à promessa de Deus feita a Abraão, mas pode ser também uma promessa feita a Deus em ações de graça pelo seu pai e pela sua mãe. Por isso que Batseba leva esse nome. E aqui, irmãos, eu posso ver um brilho de luz sobre a fé genuína do pai e da mãe de Batseba. Batseba foi criada num lar onde Deus foi honrado. Batseba foi criada num lar onde os inimigos de Deus eram tratados com bravura, com honradez e de uma maneira fiel, até as últimas consequências. Batseba teve um pai que foi amigo próximo de um dos maiores reis do Antigo Testamento.
Mas também, irmãos, eu não quero falar só sobre o pai de Batseba. Eu quero falar sobre o avô dela. Aitofel. Em 2 Samuel 23, 34, diz que Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. O avô de Batseba, ele era conselheiro de Davi. Lá em 2 Samuel 25, 12, diz o seguinte: também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia o seu sacrifício. E a Bíblia diz, irmãos, que esse conselheiro, o avô de Batseba, era um homem de Deus, que os conselhos dele era como se Deus estivesse falando por intermédio dele. Isso evidencia uma caminhada longa com Deus. Lá em 2 Samuel 16, 23, diz o seguinte de Aitofel: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para Absalão. Então, irmãos, Batseba nasceu de um homem de Deus e tinha um avô que era a boca de Deus no palácio. Batseba tinha tudo a ver com o propósito de Deus, porque os seus familiares, os seus pais, os homens da casa, os esteios da sua família eram homens tementes a Deus, seu avô e o seu pai. Eu quero, irmãos, que os irmãos percebam também, juntamente comigo, que quando o profeta Natã vai até Davi para confrontá-lo com o seu pecado, nenhuma palavra foi dita sobre Batseba. A instrução de Deus para Natã era para que Natã estivesse falando com Davi. E quando Natã expõe os acontecimentos e o alvo da sua repreensão é única e exclusivamente Davi. E Davi, em suas confissões, nenhuma vez, em nenhum dos salmos confissionais, cita o nome de Batseba. Ele assume, ele diz: eu pequei contra ti. Ele diz que ele pecou contra o Senhor. Em momento nenhum, Batseba sofre estas consequências e a repreensão de Deus diretamente. Claro que ela sofreu indiretamente, mas ela não foi repreendida pelo profeta Natã. Então, irmãos, eu quero acompanhar com os irmãos os acontecimentos de sua vida depois que ela tornou-se mulher de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, verso 24 e 25, diz assim: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, que quer dizer por amor do Senhor.
Jedidias é o nome que o profeta deu a ele. E isso significa amado de Yahvé. A ele também foi dado o nome de Salomão pelos seus pais, que é o nome que nós o conhecemos. Ora, o Senhor o amou. Irmãos, a herança, depois do arrependimento, como lição preciosa para a minha e a sua vida, que apregoamos e que acreditamos na maravilhosa graça de Deus. Batseba não é a história de uma mulher perfeita, mas a história de como a grande graça de Deus pode manifestar na vida de uma pessoa e transformá-la de tal maneira que o aval de Deus desta transformação vem logo em seguida. Batseba torna-se mulher de Davi, tem o seu filho, e Deus, é dito-nos nas Sagradas Escrituras, que Deus o amou. Ela, Batseba, não é um modelo, como já diz, de uma mulher perfeita, mas de uma mulher cuja vida foi incrivelmente tocada pela graça de Deus. E ela foi completamente aceita por Deus depois desse toque especial. Ela é, para todas as mães, o exemplo de uma mulher restaurada. Deus disse a ela e a Davi: eu amo o seu filho. E esta é uma prova da aceitação, da comprovação de que Deus aceitou o arrependimento. Irmãos, o esqueleto pode ficar no armário, mas Deus tem dado-nos provas todos os dias de que nós somos pessoas tocadas pela graça do Senhor, todos os dias. Os nossos filhos são amados. A nossa igreja tem sido amada. Pessoas à nossa volta têm sido amadas, várias pessoas. Então Deus tem provado todos os dias que, apesar de termos um esqueleto no armário, Deus tocou-nos com a sua graça. Mas, irmãos, eu quero ainda pensar na Batseba depois do seu casamento e da sua família com Davi. Quantos filhos Batseba teve com Davi? Quem se lembra? Um morreu. Não é isso? Um morreu. Não conta aquele que morreu lá. Não é? Sobraram quanto de verdade que traz lá na Bíblia o nome deles? 4. Aonde eu encontro isso? Em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5. Eles nasceram em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Você notou aqui alguma coisa diferente no nome que Davi e Batseba pôs num dos seus filhos? Natã. Isso aqui é muito especial, irmãos. Ele poderia ter ficado com tanta raiva de Natã, tanta algeriza de Natã, porque tem algumas pessoas que ficam assim. Quando nós as confrontamos com seus pecados, elas saem da igreja. Elas não querem saber mais de nós. Mas Batseba e Davi foram tão abençoados pelo ministério de Natã, que os dois escolheram colocar o nome em um dos seus filhos, Natã. E não foi só isso.
Natã tornou-se tão próximo de Batseba e de Davi como conselheiro matrimonial que a Salomão, ao nascer, ele é entregue a Natã. Para que Natã pudesse abençoá-lo, para que Natã pudesse trazer a realidade de Deus para a vida dele. Agora, colocar o nome em homenagem ao profeta, isso é um subproduto da ação da graça. O apreço que eles tinham por aquele que havia repreendido-os quando eles estavam caminhando pelo caminho errado e trouxe-os de volta com palavras duras, mas restauradoras. Então eles colocam o nome de Natã. Agora, irmãos, o surpreendente, eu chamo isso de graça superabundante, extravagante de Deus. Todos nós sabemos que Salomão está na linhagem de Jesus. Todos nós sabemos. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, e especificamente o verso 6, nós lemos assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que tinha sido a mulher de Urias. Mas você sabia que Batseba tem outro filho na linhagem de Jesus? Abra lá Lucas 3,31, que diz assim: Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi. Logo, filho de Batseba. Não apenas um dos seus filhos, mas dois deles estão na linhagem de Jesus. Irmãos, esses meninos, filhos de Batseba, na linhagem de Jesus, no registro sagrado, é o exemplo maravilhoso da aceitação de Deus e da elevação que Deus faz do pecador, transportando-o das trevas para a sua maravilhosa luz e dando-lhe a bênção de caminhar caminhos altaneiros. Davi tinha 8 mulheres. Deus poderia ter escolhido qualquer uma delas para que seus filhos fizessem parte da linhagem de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, escolheu Batseba. Então Salomão e Natã estão lá na linhagem do Senhor Jesus Cristo e ninguém pode mudar isto. Deus fez isso, irmãos, para dizer que Batseba é exemplo de uma mãe restaurada. Ele coroou a sua vida com a bênção, que é exatamente o que a graça faz conosco. Batseba é o exemplo do filho pródigo, que chega, recebe um manto, recebe um chinelo, toma um banho, recebe um anel, o novilho cevado é morto e um assento preparado à mesa do banquete para ela. Batseba é a história de uma mulher com um esqueleto no armário, que se tornou um membro escolhido por Deus para a família real. E Deus faz isso comigo e com você. Ela não foi apenas salva, mas maravilhosamente salva. E é exatamente isso que acontece com
todos filhos e filhas de Deus. Deus não colocou um band-aid em nossos corações. Deus trocou os nossos corações. Nós não usamos uniformes de presidiários após aceitar a Jesus Cristo. Nós usamos vestimentas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Como na linguagem de Isaías que diz, e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. Irmãos, Provérbios 31 é dado como profecia, oráculo, palavras do rei Lemuel, oráculo, ou a profecia, a qual lhe ensinou a sua mãe. Se eu disser para os irmãos que a maior parte dos estudiosos do Antigo Testamento acreditam que Lemuel é o mesmo Salomão, porque não há indícios históricos da existência desse rei Lemuel. Não há. E não havendo nenhum indício da existência do rei Lemuel, os comentaristas, os intérpretes do Antigo Testamento, têm a opinião de que Lemuel é Salomão. Porque Lemuel significa aquele que pertence a Deus, ou dedicado a Deus. E isso concorda com o nome que foi dado pelo profeta Natã a Salomão, Jedidias, que significa amado do Senhor. E alguém já disse que Lemuel é um nome carinhoso que Batseba chamava a Salomão na intimidade. E ele usou esse nome para retratar a realidade daquilo que a sua mãe havia ensinado para ele, e ele não teve nenhuma vergonha de se chamar a si mesmo por esse nome, Lemuel. Então, irmãos, a evidência de Provérbios é que Salomão vem dizendo, desde o início de Provérbios, dizendo: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Lá em Provérbios 6, 20, ele diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. A mãe do rei em exercício, irmãos, ela tem preeminência à própria esposa do rei. Por isso que ela tem um destaque maravilhoso na vida do rei. Na verdade, irmãos, as autoridades judaicas confirmam, na sua maioria, de que há evidências nesse texto de Provérbios 31 de ser esse texto de Batseba. Porque nesse texto, a mãe desse rei o adverte por algumas fraquezas, que eram exatamente as fraquezas de Salomão, que eram mulheres e vinho.
no início de Provérbios 31, a mãe diz assim para o rei. Veja lá. Ela diz o seguinte: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. E depois ela diz no verso 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos principais desejar bebidas fortes, para que não bebam, desculpe irmãos, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Os dois conselhos, às mulheres e ao vinho, que eram as fraquezas de Salomão. Aí depois, ela passa a dizer, irmãos, sobre a mulher ideal. E aí os estudiosos dizem que ela escreveu isto para Salomão, quando Salomão foi casar com a mulher de Faraó, com a filha de Faraó. Quando ele tomou a filha de Faraó para sua esposa. Então ela escreve o que deveria um rei, como a mulher de um rei deveria exatamente ser. Isto aqui é uma mãe sendo mãe, tentando ensinar o seu filho a viver uma vida piedosa para encontrar e se casar com a mulher virtuosa, e não aquela que simplesmente apela para os olhos. Esta é uma mãe no seu melhor, ensinando. Então, irmãos, se for isto, e que eu também acredito que é, então Provérbios 31 é uma profecia. É dito que Provérbios 31 é uma profecia. É um oráculo. Então, se for Batseba, a mãe que escreveu a Salomão, aliás, se for Salomão, será Batseba a mãe. E se foi Batseba, e se foi Salomão, Batseba está sendo boca de Deus para falar ao seu filho aquilo que viria a acontecer se ele não tomasse cuidado. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Salomão. Batseba não é uma mulher perfeita, com um passado perfeito. Ela tem um esqueleto no armário. Ela é uma mulher resgatada e o exemplo para todas as mães que não viveram uma vida perfeita. Deus pode usar a sua vida para fazer o que Ele quer fazer com seus filhos, com seu esposo e com o resto de vida que você ainda tem. Eu creio na graça que a mim regenerou. E eu creio na graça que pode regenerar o outro também. Deus fez isto, deixou isto, para que eu e você, hoje, nesse dia especial, pudéssemos olhar não só para as nossas mães, talvez até para as nossas esposas, para as nossas filhas, como mulheres resgatadas. E se ainda não são, poderão vir a ser, porque a graça ainda está disponível. E Deus continua fazendo isso, irmãos, para elevar-nos, para honrar-nos, para dizer ao mundo que
quando Ele age e mostra que agiu. Eu queria trazer isso para que os irmãos pudessem pensar e ter uma nova leitura de Batseba a partir de hoje. Não com esse estigma de adultério, mas com a mulher que foi transformada. Teve lá o seu momento lá atrás, talvez empolgada porque o marido não estava e o rei a estava cortejando. Eu não sei o que levou, mas o fato é que Deus fez com que ela escrevesse parte da sua transhistória na sua própria vida. Então, irmãos, eu queria, mães, principalmente vocês, que têm um esqueleto no armário, não deixe esse negócio pesar sobre a sua vida. Arrependa-te. Levanta a sua cabeça. E os seus filhos poderão honrar a Deus e serem colocados nos lugares de proeminência para ser usado pelo Senhor. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas pode ser assim. Eu acho que se você olha para os seus filhos na igreja, servindo o Senhor, apesar de, eu acho que isso já é um grande trabalhar de Deus nas nossas vidas. E você, homem também, que talvez tenha um esqueleto no armário, Deus pode também transformar a sua história.